Fala galera, quero agradecer geral que tá se inscrevendo no canal. Somos agora 741 inscritos e quero fazer um teste de um vídeo mais longo. Então caso você goste, deixe seu like e comenta. E sem enrolação, bora pra parte 3. Recapitulando, Vikir fala com seus irmãos, começa o teste de sobrevivência e encontra seu primeiro monstro. E caso queira saber sobre a parte 1 e a parte 2, a playlist dessa história tá aí na descrição. E bora lá! Ao entrar na masmorra, Vikir anda sob a escuridão, quando se depara com um rubi enorme que emite uma luz muito forte, e ao olhar em sua volta encontra um esqueleto humano com um papel ao seu lado, que conta que seu nome não importa e que se chamaria de Caim, e que com esse pequeno pedaço de papel contaria um pouco de sua história e o que aconteceu no local, para que a próxima pessoa que encontrasse não cometesse o mesmo erro. Então a história começa a ser contada. Fala que ele e seu irmão mais novo vieram até a masmorra devido a uma lenda de sua família. Passaram por vários desafios, matando diversos monstros, até chegarem à Câmara da Pedra, que ao chegar nessa câmara se deparam com um enigma que fez com que eles ficassem presos 3 anos tentando o desvendar. O enigma era assim: o que entrou era um, mas dentro se tornam 2, mas apenas um pode sair. E com esse enigma sombrio, os irmãos, depois de muito tempo, chegaram à conclusão de que, porque eles eram gêmeos e vieram no mesmo útero, apenas um poderia sair de lá. E depois de uma longa batalha, o irmão mais velho mata o seu irmão mais novo. Vendo que não aconteceu nada depois disso, fala que para quem vier na câmera no futuro, que a deixe o mais rápido possível. Vikir então acha isso meio estranho, porque para ele também apareceu a mesma mensagem de enigma, e que suspeita que os Bocó tiveram uma má interpretação. E parando para pensar um pouco sobre, repara que ao entrar na escuridão ele se torna um, e ao chegar na câmara, que tem uma iluminação enorme por causa do rubi, se torna 2 porque cria uma sombra. Então Vikir pensa que se ele quebrar o rubi, a luz vai sumir e o enigma vai ser desvendado. Dito e feito, o Vikir mete logo um socão no rubi e uma câmara secreta se abre. Quando a câmara se abre, aparece uma espada toda sombria e muito bonitona. Com a descrição que só o clã de Vikir poderia usá-la, ele se lembra que em outra vida, essa arma era chamada de a Mosca de Beelzebub. E era uma das 7 calamidades que invadiram o continente. E conta que os 7 líderes de clã se reuniram para acabar com essas calamidades. E que o líder do seu clã selou o resto dessa mosca em seu território. Só que ninguém acreditava mais nessa lenda. E que no futuro, quando os portões demoníacos se abrissem, a espada seria usada pelos demônios para acabar com intocáveis vidas humanas no campo de batalha. Com o rosto alegre, Vikir fala que isso não vai acontecer e que essa espada será dele. A puxando com toda a força, a espada começa a penetrar em sua pele, o fazendo se perguntar o quão forte ele pode ser no futuro. Olhando ao seu redor e vendo que não há mais nada dentro da masmorra, Vikir planeja sair de lá. Mas é aí que sente algo estranho acontecer. Começa a ter uma fome absurda e ao olhar para sua mão vê que ela tá fazendo barulho. É Beelzebub, que logo começa a levar Vikir para perto de um cadáver de cão infernal que ele tinha matado há um tempo. Ao sugar o resto do sangue do cadáver, Vikir repara que a mosca também pode tomar suas habilidades. Ao ver isso, ele caminha em direção aos Cérebros, que faz com que a mosca absorva um pouco do seu sangue, ganhando a habilidade Incinerar. Mas pelo seu descuido, também ganha a habilidade Regeneração Acelerada, de um rato que estava embaixo do cadáver. Fica contente com o que conseguiu, e fala que vai relaxar um pouco agora. Então, a prova finalmente termina e a avaliação sobre o que os garotos pegaram vai começar. Tudo que eles pegam é transformado em colar, escudo, arma, etc. Mas uma criança acabou chocando a todos. Cortando para Hugo, ele pergunta ao mordomo sobre quem que pegou o espólio dos Cérebros, e ele fala que foi Vikir. Surpreso, Hugo elogia de várias formas, que não liga para de qual linhagem ele venha, se é de nobre,
se é de uma mulher da noite, isso não importa. O que importa é a determinação de cada um. Fazendo com que o mordomo chame Vikir para ver o seu pai, Hugo já vai partindo para as perguntas e Vikir para a resposta, falando que matou o dogão com um chocolate e explica a ele que esse chocolate é muito tóxico para a criatura, deixando seu pai admirado e fazendo assim que ele ofereça um desejo a Vikir, já que ele ficou em primeiro na prova prática. Vikir, sem pensar muito no assunto, já pede para entrar na biblioteca dos 10.000 livros, mas seu pai fala que só ele e o vice-patriarca podem entrar lá. Então Vikir fala que, então beleza, né? Se não dá pra entrar, tudo certo. Em seu pensamento, ele fala que vai ter que entrar de forma escondida. Mas o seu pai o surpreende, falando que permite a sua entrada e ainda o recomenda de ler um livro. A Sexta Presa de Baskerville é um livro que jamais foi lido por alguém ilegítimo e que no máximo foi lido até o 4º livro. Vikir então se lembra que foi morto por ser um filho ilegítimo e não deveria ficar nervoso lendo o 6º livro, já que Hugo estava no 7º e tinha chegado no 9º quando Vikir faleceu. Vikir, determinado, pensa em superar Hugo a todo custo, já sabendo que nessa biblioteca tem uma escritura de esgrima sagrada e que Hugo acabou de entregar para ele. Entra na biblioteca onde jamais tinha entrado na sua vida anterior e fica surpreso pela quantidade de esgrimas que poderia ter aprendido, mas foi proibido por não ser um descendente direto, já que existia uma regra que impediu os cães de caça de entrarem lá. O livro, todo protegido por correntes, é aberto por Vikir. Questiona Hugo por ter permitido isso. Já ele, uma criança de 8 anos, talvez não conseguisse ler todo o livro e o decorar, mas Vikir fala que anteriormente ele era um maluco que estudava de tudo e conseguia decorar e aprender sozinho, e que saiu da 4ª garra, que era até onde era permitido para um cão de caça, e conseguiu por conta liberar a 5ª garra. Cortando para uma breve explicação, nível 1 é a 1ª garra e nível 2 é a 2ª garra, e assim vai sucessivamente, e que a cada nível elas se caracterizam por auras de carmesim. Ele comenta então que não tem interesse no 6º livro e que está procurando por outra coisa. Saindo da área mais reservada, ele vai até os guardas e fala que quer dar uma olhadinha em alguns outros livros. Os guardas se perguntam se ele não sabe o valor do lugar que estava, mas Vikir não liga e sobe à procura de um livro, que ao encontrar fala que é um dos mais importantes e sabe todo o seu valor. Conta uma historinha de que quando uma página foi encontrada sobre uma dungeon, seu pai ficou maluco, suspeitando de algo, então mandou uma galera ir atrás das outras páginas que faltavam, que ele até quase declarou guerra aos outros territórios, e que quando finalmente juntou todas as páginas, ele só mandou um bom trabalho para o Vikir, o deixando fulo da vida. Então ele fala que esse livro é uma descrição completa de como conseguir detalhadamente a 10ª presa deixada pelos seus antepassados. Vikir sabia tudo que tinha nas outras 6 páginas, já que foi ele que juntou todas elas, mas não conseguiu progredir porque ele não tinha o texto original, mas que agora o negócio vai ficar doido. Vikir lê todo o livro até o decorar por completo, e ao amanhecer e ele não sentir a presença dos guardas, ele começa a fazer as liberações das presas. Ele vai de forma quase instantânea, saindo do 1º nível, passando pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º e chegando no 5º, graças a um livrinho rasgado que leu antes, fazendo com que ele chore de felicidade. Ainda animado com a conquista, Vikir se lembra que só conseguiu liberar esse poder quando tinha 30 anos, mas agora com 8, que era um graduado nível baixo, sendo totalmente diferente de um expert espadachim. Em comparação ao fluxo de mana, que aumenta a sua habilidade, a densidade, entre outras coisas, o deixando menos limitado. E que juntando as 2 esgrimas que aprendeu, o canino de esfolar, que permite ficar mais forte e mais rápido, e a presa atrativa, e que seu ataque e defesa não tem limite de crescimento, Vikir poderia até enfrentar um graduado de nível intermediário, com muita concentração. Pensa que o problema agora é quanto
quanto ele deve revelar a Hugo, já que ele não pode revelar muito e nem muito pouco. Mas sabe que o Hugo, nem ninguém agora pode ter chances de chegar à 10ª presa, e queima o livro. Os guardas então chegam e perguntam a Vikir sobre o cheiro de queimado, e ele fala que foi um descuido. Dá uma desculpa aos guardas que não se incomodam, já que o livro queimado não era tão importante, e Vikir pega e vai embora sem problemas. Chegando à sala do seu pai, eu pergunto se ele teve algum esclarecimento. Vikir fala que sim, que era algo quente e afiado e ao mesmo tempo macio e maleável. E o mordomo então comenta que isso poderia ser aura, a prova de que alguém entrou realmente no mundo da espada, e que mesmo que uma pessoa treine sem parar, tem que ter pelo menos 15 anos para chegar nesse patamar, fazendo com que seu pai se questione, já que Vikir tem só 8 anos. Pergunta se o garoto pode mostrar isso a ele, o levando para uma arena e trazendo uma besta demoníaca, e é para eles lutarem, deixando geral espantado. Pede então para que eles soltem o monstro, e assim começa a luta. Vikir avança sobre o monstro, cortando seu braço e sua perna. O orc entra então em choque, já que ele tem a habilidade de regeneração rápida, e ela não se ativou, já que Vikir usou a habilidade de hemorragia que Beelzebub absorveu do cão infernal. Todos ficam impressionados com seu ataque, mas seu pai ainda não. E Vikir percebe isso. Então ele usa uma habilidade que deixa a espada toda brilhante, a lâmina de aura, e com apenas um golpe ele acaba com o orc. O mordomo então explica que só um nível expert poderia usar essa habilidade, mas Hugo ainda não tá convencido e fala que o orc tava todo estranho. Então Vikir, não satisfeito, pergunta a seu pai se ele tem algum monstro mais forte, deixando geral de boca aberta. Seu pai fica todo animado e fala que tem um monstro que foi capturado para fazer alguns experimentos, e manda trazer aquele mesmo para enfrentar o Vikir. O monstro é gigantesco e Vikir fica impressionado pelo seu tamanho. Então Hugo pede para começar a luta. As correntes do monstro são liberadas e Vikir parte para cima, desviando de seus ataques com maestria. Quando o monstro dá uma abertura, todos se perguntam por que Vikir não atacou, mas seu pai explica que o troll tem uma habilidade de regeneração incrível, e que caso você não cause um ferimento fatal à criatura, você só vai desperdiçar a sua energia. Vikir continua desviando de seus ataques e pensando numa estratégia de como ele ia matar o monstro. Ele usa então a primeira presa, que apenas faz um arranhão sobre o seu ombro, já que ele tem um couro super resistente. Seu pai pergunta se ele quer continuar lutando, e Vikir, sem hesitar, fala que sim. Deixa claro que se o seu próximo ataque não funcionar, ele vai abandonar a luta. Então Vikir acumula uma aura em sua espada e prepara o seu ataque. Vai em direção ao monstro e com apenas um golpe ele mata o troll. E esse ataque é chamado de segunda presa, que era só conseguido ser realizado ao completar 18 anos, e que agora um mero garoto de 8 anos conseguia fazer esse ataque. Vikir então ri e choca seu pai. Uma semana se passa e todos estão evitando o nosso protagonista depois do que ele fez na arena. E ele só pensa em como essa comida é ruim, e que ele só liberou uma parte do seu poder escondido, e que ele tinha adquirido uma habilidade incrível do troll, a ultra regeneração, quando percebe a presença dos trigêmeos. E só queria falar que o Vikir foi incrível contra os monstros, mas ele sente um arrepio e se levanta para dar uma boa surra nele, mas é interrompido pelo mordomo, que fala que seu pai está o chamando. Ele que discute com o líder do clã Morg, uma situação o tanto quanto desagradável de treinamento, já que o prestigiado clã mágico, e o outro clã, o clã espadachim sangue de ferro, sempre treinavam junto e não tinha nenhum problema. Mas tudo isso mudou quando um conflito de quem era o dono da mina de rubi surgiu, e com isso o relacionamento entre os líderes do clã foi distorcido, mas pela ordem do imperador o treino em conjunto continuou. Então alguém que não era o líder do clã Morg
começou a visitar o clã de Baskerville como seu encarregado. Adolf, mas eu vou chamar ele de Adolfo, fala sobre os rumores de um gênio que surgiu no clã Baskerville e que isso só acontece a cada 100 anos. Então Hugo se vangloria sobre o assunto, deixando o Adolfo surpreso, já que é um filho ilegítimo do clã, que fala que também tem um gênio para apresentar e chama Camus, uma menina de cabelos ruivos que entra na sala e senta ao lado de Adolfo, que pede para ela se apresentar. Ela então, sem querer saber da apresentação, já manda: "Você é o ladrão que roubou a nossa mina de rubi, certo?" E pede para Hugo devolvê-la. Ele, com um olhar sombrio, pergunta: "Ladrão?" E Adolfo pede para a menina se acalmar, que ao invés disso chama o Hugo de barbudo patético, o deixando brabo. Mas Adolfo fala que tudo isso é um mal entendido e é coisa de criança, fazendo com que Hugo concorde. A menina maluca então insiste que Hugo tem que devolver essa mina pra eles. E aí sim deixa ele pistola e pergunta se ninguém tinha ensinado modos a ela num tom mais problemático, digamos assim. E é nesse momento que Vikir chega na sala, fazendo com que tudo fique mais calmo. Então Camus corre para a frente de Vikir e se apresenta. Ele então se lembra dela, a Imperatriz Sangue de Aço, falando que ela sim era uma gênia e que fez coisas incríveis no campo de batalha que a deixaram famosa. Ela pergunta a ele por que ele estava fazendo uma cara de idiota e pergunta por que a mina de rubi tá no seu clã, já que ela não pertence a ele, sim ao dela. Vikir, ouvindo isso, já fala pra ela parar de fazer birra, deixando ela irritadinha. Que fala: "Então, eu vou te mostrar aqui porque a mina de rubi pertence ao clã Morgue." Vikir, acreditando que a menina vai causar uma tremenda confusão, fala que isso vai ser divertido. Mas é surpreendido, já que a menina começou a montar uma maquetona de gelo para dar a tal explicação. Começa a explicar sobre as fronteiras da mina e começa do lado do seu clã e vai passando para a fronteira do clã de Vikir. Ele então explica que não tem interesse significativo nos rubi, mas sim nos territórios. E é por isso que não querem que outro clã entre nele. E cutuca a menina falando que eles só tão chateado, deixando a guria braba, que tenta explicar de outra forma. Esticando seu braço sob a maquete para dar outro exemplo, Vikir a interrompe falando que agora o seu braço passou pro lado do seu território e que ela era sua, a deixando vermelha. Mas logo corrige, falando que não era ela, e sim somente seu braço. E segura forte o braço dela e pega uma faca. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu, até a próxima e tchau.